aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Dovec e a gente vai para mais uma aula da histologia, que é o estudo dos tecidos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o tecido muscular liso. Se eu te ajudar de alguma forma, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Então, já indo ao nosso assunto, que é tecido muscular liso, vamos começar com as características. Primeiro, as células que compõem esse tecido vão ser fusiformes, que é um formato que vamos ver mais à frente em imagem histológica. Porém, na parte teórica, essas células são fusiformes e elas estarão agrupadas por fibras reticulares. Outra característica que é muito importante é que ela não possui estrias, diferente do músculo estriado esquelético que vimos no vídeo passado. Então, quando a gente vê a imagem histológica daqui a pouco, vamos ver que ela não tem aqueles risquinhos na sua imagem histológica, que é as estrias. Então, o tecido muscular liso não tem estrias. Além disso, elas vão se apresentar mononucleadas, ou seja, não vão apresentar dois núcleos. Vai ser apenas um núcleo e esse núcleo estará ao centro dessa célula fusiforme. Agora, também devemos lembrar que a contração desse músculo liso ela vai ser lenta e vai ser involuntária. Por exemplo, o músculo liso está presente lá no intestino. Eu não vou controlar o movimento do meu intestino. Ele tem o quê? Ele tem autonomia. Ele é de contração involuntária. Ele trabalha se eu quero ou não quero. E se ele é de contração involuntária, quem vai estar inervando o músculo liso? Vai ser o sistema nervoso autônomo. Lembrando que o sistema nervoso autônomo pode ser simpático e parasimpático. Agora eu quero chamar a sua atenção porque o músculo liso ele não vai apresentar algumas estruturas que existem no músculo estriado esquelético. Por exemplo, o músculo estriado esquelético apresenta o seu sarcoplasma, o retículo sarcoplasmático, ele apresenta os túbulos T, ele apresenta as suas unidades que estarão ali basicamente dentro das linhas Z. Então, esse músculo liso não vai apresentar nada disso. Não vai apresentar as linhas Z, não vai apresentar troponina, não vai apresentar retículo endoplasmático, sarcoplasmático, perdão. Então, ele vai ser uma estrutura totalmente diferente. Aí você se pergunta, se ele não tem as linhas Z, se ele não tem toda essa estrutura que existe no músculo estriado esquelético, como vai ser a organização? Basicamente, as fibras contráteis desse músculo liso vão estar presas nos corpos densos. Esse é o nome que se dá, corpos densos. É ali que vai estar presa a actina e a miosina, é ali que vai ocorrer todo esse processo de contração. Além disso, esse tecido muscular liso apresenta as cavéolas. As cavéolas que são como invaginações dessa membrana que possibilitam o ingresso de cálcio nessa célula pela membrana. E ao ingressar o cálcio nessa célula, eu vou promover a contração, vou possibilitar a contração, que a gente vai ver como ela funciona daqui a pouco. Então, para a gente entrar de vez na contração muscular, a gente tem que lembrar o quê? Que as fibras contráteis, as proteínas contráteis do músculo liso vão estar presas aonde? Nos corpos densos. E a disposição desses corpos densos com as proteínas contráteis, elas vão estar dispostas nesse músculo de forma aleatória. Agora, já indo direto ao ponto. Como ocorre a contração do músculo liso? É simples. Como falamos, a inervação do músculo liso vai ser promovida pelo sistema nervoso autônomo. Então, eu vou enviar fibras de estímulo do sistema nervoso autônomo para esse músculo liso.
Chegando a este estímulo lá no músculo liso, eu vou despolarizar a membrana desse músculo liso. Quando eu despolarizo essa membrana, eu vou ativar o influxo de cálcio que estava externamente para dentro da célula. Quando ingressa esse cálcio para dentro da célula, o que vai acontecer? Esse cálcio vai ligar-se a uma estrutura chamada calmodulina. E essa calmodulina, quando ela se liga ao cálcio, ela basicamente vai ser ativada e ela vai ativar enzimas, a enzima quinase. E essa enzima quinase é muito importante no processo de contração. O que essa enzima quinase vai fazer? Basicamente, ela vai atuar diretamente sobre a tropomiosina. E ao atuar sobre a tropomiosina, ela muda a conformação da tropomiosina e possibilita o que? A contração muscular, finalmente, que a actina deslize sobre a miosina. Mas para deixar mais claro para você, se você não viu o vídeo passado, o que vai acontecer? O que é essa tropomiosina? A tropomiosina, ela vai estar ali impedindo que a actina deslize sobre a miosina. Então, essa tropomiosina vai estar atrapalhando o quê? A contração muscular desse músculo liso. Então, quando essa enzima quinase atua sobre a tropomiosina, ela vai mudar a conformação da tropomiosina e vai fazer com que ela já não atrapalhe o quê? A contração muscular. E aí vai ocorrer o quê? O deslizamento da actina sobre a miosina e, por si, a contração desse músculo liso. Então, falamos da contração. Como ocorre a contração desse músculo liso? Porém, antes de falar outras características do músculo liso, eu quero que você identifique essa imagem, a imagem histológica do músculo liso. Primeiro, o que a gente falou? Que as células são fusiformes. Exatamente, parece um formato de olho com uma bolinha ao meio que é o núcleo. Então, a gente analisando a imagem, a gente pode ver a célula em forma fusiforme. Podemos analisar também que ela apresenta apenas um núcleo. Apresenta o quê? São mononucleadas e esse núcleo estará ao centro dessa célula fusiforme, como a gente pode observar. Além disso, olhando assim mais amplamente a imagem, a gente pode ver que não existem estrias, como ocorre nos outros tipos de músculo, como o músculo estriado esquelético, que a gente vê aqueles risquinhos. Aqui a gente não observa isso. Aqui é um músculo liso, não apresenta estrias. Então fica muito mais fácil de diferenciar um músculo liso de um músculo estriado esquelético. Agora, outra característica que agora eu quero que você saiba é que a gente já falou que quem vai estar inervando esse músculo liso vai ser o sistema nervoso autônomo. E ele pode ser sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Mas nem sempre o simpático e o parasimpático vai levar à excitação ou levar à contração desse músculo liso. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando eu libero adrenalina pelo sistema nervoso autônomo simpático. Ali você está naquele momento de estresse, você vai encarar um tigre, por exemplo. Ali, o que acontece? Eu libero muita adrenalina pelo medo. Aí vai ser aquele luta ou fuga. E o que vai proporcionar o organismo? O organismo vai focar no músculo esquelético, claro, para você correr ou lutar. Então, a adrenalina vai diminuir a ação, por exemplo, do músculo liso intestinal. Claro, o meu foco agora não é trabalhar o trato digestivo. O meu foco agora é o músculo esquelético. Eu preciso lutar ou fugir. Então, essa adrenalina vai diminuir a atuação ou a contração do músculo liso lá no intestino. Agora, a acetilcolina faz o contrário. A acetilcolina é um neurotransmissor que vai induzir a contração muscular do músculo liso. Então, eu quero que você memorize bem isso daí. Agora, outra característica desse músculo liso é que ele vai induzir a produção de colágeno de tipo 3, em especial, além de levar à produção de fibras elásticas, as fibras elásticas, porque ele vai induzir a produção da proteína elastina.
E por que isso é importante? Produção de colágeno tipo 3, fibras elásticas. Isso é importante porque demonstra que esse tecido muscular liso, ele é ótimo em se auto-recuperar após uma lesão. Ele consegue se regenerar. Então é muito importante saber disso. Então, pessoal, com isso a gente fez um pequeno resumo sobre o músculo liso, que é uma das partes dos músculos, e vamos continuar o nosso estudo. Se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?